Abra a tua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos finalizar a carta hoje, que Paulo então escreve aos amados ali da igreja de Tessalônica, não é? 1 Tessalonicenses, deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 4 e o 5. Esta é uma carta que Paulo então escreve agradecendo a esta igreja de Tessalônica, uma igreja também parceira dele, uma igreja que ele escreve com muita alegria, uma igreja que passou por um avivamento, nós vimos isso a semana passada, por isso o crescimento, por isso aquela igreja avançou no meio de toda aquela perseguição que aquela igreja vivia, uma igreja que passava pelas tribulações, perseguições com alegria, né? E Paulo diz isso a essa igreja: perseguição, tribulação e alegria cristã precisam caminhar juntos, nós não estamos livres disso, nem estaremos até que Cristo volte. Então ele trabalha muito isso, mostrando o quanto essa igreja cresceu a partir da perseguição, do sofrimento, não é? A partir do momento que essa igreja incomodava o mundo, ela crescia. E aí eu fiz uma pergunta para nós aqui domingo passado: estamos incomodando o mundo, não é? Como é que está a nossa caminhada aí? Porque precisamos incomodar o mundo, e quando incomodamos o mundo, nós somos perseguidos, e quando somos perseguidos, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja não para, não é? Esta igreja, também falei sobre isso, ela se tornou uma igreja modelo, lembra que tanto lá para aquela região onde eles estavam, para a região de Corinto, e inclusive lá na região de Jerusalém. Então essa igreja também se tornou uma igreja modelo, fazendo com que o impacto do evangelho fosse o crescimento naquela região e tantos outros lugares ali. Isso tudo no capítulo 1. Só relembrando, caso você não tenha vindo a semana passada, também você pode assistir essa mensagem através do YouTube, tá bom? Só estou fazendo aqui um retrospecto para você não ficar aí sem entender. No capítulo 2, Paulo faz de novo uma defesa do seu apostolado. Ele trabalha exatamente defendendo aí o seu apostolado, defendendo a sua caminhada. Lembra que ele usa a figura da mãe, aquela que cuida, e usa a figura do pai, aquele que corrige, aquele que exorta, aquele que é modelo, que é exemplo. Ele trata isso de uma forma muito enfática com essa igreja, aproveita para mostrar e falar sobre o sofrimento que essa igreja também estava passando. De novo, no capítulo 2, ele trata isso, incentiva essa igreja a continuar sendo essa igreja modelo. Depois ele ora pela igreja, com uma oração linda, que ele, então, como pastor, tem o cuidado de orar por essa igreja, mostrando que em algum momento Satanás impediu a ida dele, né? Mostrei aqui para a igreja que Satanás é um opositor à igreja, e ele tem lá suas artimanhas para, de alguma forma, tentar nos atrapalhar. E finalizei no capítulo 3, quando Paulo, então, tem aí uma preocupação pastoral no capítulo 3, quando ele, então, envia o seu querido apóstolo, aí, o seu companheiro Timóteo, para que Timóteo pudesse fortalecer a igreja, aquela igreja que vivia sobre uma grande tribulação. Então, Timóteo vai para que ele pudesse, então, incentivar, fortalecer essa igreja e trazer notícias para Paulo, notícias que muito alegraram o coração de Paulo, então, quando ele volta com essas boas notícias da igreja de Tessalônica. E aí encerrei, então, a semana passada, ok? Então é só um breve resumo do que nós tratamos a semana passada, do que aprendemos com essa carta de Paulo, e hoje vamos tratar, então, o capítulo 4 e o capítulo 5 e a segunda carta aos Tessalonicenses. Esse é o meu objetivo hoje, nós trabalharmos aí o final da primeira e a segunda carta, que ela é bem curtinha. Então, aí no capítulo 4, acompanha comigo, Paulo aí no capítulo 4, ele vai falar sobre como viver de forma a agradar a Deus. Observem em todas as cartas de Paulo, e isso é muito lindo nas cartas, que ele sempre traz orientação, ele sempre traz uma palavra de incentivo, ele sempre traz uma correção de rota, mas ele também sempre dá orientações ao povo de como viver de uma forma a agradar a Deus. Amados, e esse é um ponto que você deve prestar muita atenção também, porque se isso era uma forma de agradar a Deus lá há 2000 anos atrás, continua sendo a mesma e vai ser até Cristo voltar. Não é? Só mudam os costumes, só muda a região, mas a forma é a mesma. Então, Paulo aí, ele já começa no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos,
já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. Então, ele está dizendo, olha, eu já instruí vocês sabem exatamente como viver de modo a agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Então, Paulo, de novo, aqui diz assim, olha, vocês já foram instruídos da forma de caminhar, de viver para agradar a Deus, e vocês estão fazendo isso. Paulo deixa claro isso. E aí ele continua, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Então, ele está dizendo, olha, a vida cristã é uma crescente. Não se acomode com a forma que você está, não se acomode com o que você já está fazendo. Você está vivendo de uma forma a agradar a Deus, faça mais, agrade mais a Deus, agrade mais a cada dia. E ele coloca aí no versículo 2, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Ou seja, vocês conhecem a lei, tudo aquilo que foi ensinado, né, e assim por diante. E aí, a partir do verso 3, Paulo vai tratar um assunto que é um assunto muito sensível ali para aquele povo. Lembrem-se de que nós estamos falando aqui de uma sociedade greco-romana. Lembra que a gente já tratou isso lá numa das primeiras cartas, principalmente lá na carta de Romanos, quando eu mostrei a ocupação romana, que antes era uma ocupação grega. Então, nós estamos falando de uma sociedade que tinham hoje o domínio romano, mas costumes gregos, né? Não se esqueçam disso, isso é importante para entendermos a carta. Por isso que a gente fala que era uma sociedade greco-romana. É a mesma coisa dizer, aqui no Brasil nós temos uma forte influência de Portugal, que foi quem nos colonizou. Alguma coisa nesse sentido. Então, nós tínhamos ali uma sociedade hoje romana, mas com uma influência muito grande dos gregos. E a influência grega sobre a questão sexual era muito forte. Nós já vimos em algumas cartas o quanto isso permeava aquela sociedade, ou seja, a questão do sexo livre, do homossexualismo, do homem ter várias mulheres, e isso era muito comum no meio daquela sociedade. Então, quando Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, ele está dizendo assim, olha, vocês que viviam nessa sociedade, onde isso era natural, vocês precisam ter uma mudança de vida no comportamento de vocês. Então, quando Paulo escreve o que ele escreve a partir do verso 3, que é o que nós vamos ver aqui, ele está exatamente escrevendo para uma sociedade promíscua, para um povo que vivia numa sociedade promíscua, só que essa promiscuidade, aqui nesta época, não era algo reprovável. Então, você ter lá por exemplo, um templo com prostitutas para servir aos homens daquela região era coisa comum, ou seja, entre os homens o homossexualismo era comum. Então, ele está escrevendo numa sociedade que essas coisas eram naturais, elas não eram mais situações que assombravam o povo. Eu não sei se você está lembrando de fatos, né, de hoje em dia, ou seja, nós estamos vivendo um momento assim também, parece que tudo é permitido, tudo é legal, tudo é joia, nada nos assusta, não é? Ou seja, não tem muita diferença do que nós estamos falando hoje, na nossa sociedade hoje, para aquela época. Mas Paulo escreve, então, para esses homens. E olha o que Paulo escreve para homens e mulheres naquele momento. Então, ele diz aí no verso 3, preste atenção comigo, ele diz assim, a vontade de Deus. Então, lembra que ele está dizendo aí que eles viviam de forma a agradar a Deus e que eles deveriam fazer isso ainda mais. E aí, no verso 3, ele diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados. Né? Lembre-se de que nós caminhamos como crentes num processo de santificação e vamos caminhar nesse processo até morrermos, até o Senhor nos chamar. Então, o que Paulo está dizendo é a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí, olha a primeira orientação dele, abstenham-se da imoralidade sexual. Algumas traduções trazem aí a palavra pornografia. Não é? Então, Paulo está tocando num ponto sensível. Ele está tocando num ponto que ele diz assim, olha, vocês que viviam sobre o costume dessa sociedade, onde isso era normal, para Deus não é. Vocês precisam se abster da imoralidade sexual, da pornografia. E o que ele está dizendo que eles têm que se abster? Tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que é fora do padrão de Deus. Então, ele está falando sobre sexo, não é? Antes do casamento, ele está falando sobre fornicação, ele está falando sobre o homossexualismo, está falando sobre todo tipo de sexo, que não no casamento, que é o lugar onde é aceitável pelo Senhor, não é? Onde que os relacionamentos sexuais, segundo a palavra, são os corretos. No relacionamento do casal, concorda comigo? Você casou, você tem uma vida sexual ativa.
antes de casar não, fora do casamento não, e é isso que Paulo está informando para aquele povo. Ele está dizendo, olha, saiam desta imoralidade que era comum e vivam de maneira a agradar a Deus. Nada fora do casamento agrada a Deus, é o que ele está dizendo. E aí ele continua, cada um sabe controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Ele está dizendo, vocês não vivem mais não têm mais controle sobre o seu corpo. Vocês, a partir de então, vocês têm que aprender a controlar o corpo. E o corpo aqui, na tradução original, é o mesmo que vaso. Lembra quando ele fala da mulher, que a mulher é o vaso mais frágil, ou que nós somos receptáculos do Espírito Santo? Não é? Nós somos um vaso onde o Espírito Santo habita. Ele dizendo, olha, vocês são usados para o benefício a partir de Deus, ou seja, o Senhor passou a habitar em vocês como vaso. Então ele está dizendo aí que nós precisamos aprender, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Santificação e honrando a Deus naquilo que você está fazendo. Ele continua, ele não para por aí. Ele diz assim, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele está dizendo, olha, vocês não vivem mais esse padrão. Aqueles homens e mulheres que vivem a promiscuidade, a pornografia de uma forma natural, desenfreada, ok, eles não conhecem a Deus, mas vocês conhecem a Deus. Portanto, para vocês, a vida tem que ser santa e honrosa, e vocês têm que se abster disso. Esta é a palavra dele. E ele continua. Olha o 6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Aqui é interessante que algumas versões usa a palavra defraudar, que eu acho que ela cabe mais no que nós vamos discutir. Então, ele está dizendo aí, se nós pudéssemos traduzir, que neste assunto, então, ninguém defraude o seu irmão. O que é defraudar? Amados, defraudar é quando você desperta no outro um desejo que você não pode suprir de forma lícita. Isso é defraudar. Então, é isso que Paulo está dizendo. Por que vocês... ele está dizendo, não defraude ninguém. Então, ele está dizendo para um casal de namorados, naquela época não tinha, né, gente? Mas hoje tem. Então, ele está dizendo para um casal de namorados o seguinte, não defraude o seu namorado ou a sua namorada. Porque você não vai poder suprir esse desejo de forma lícita, da forma que agrada a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, você que é casado, não fique com conversinha com outras pessoas e criando nessas pessoas um desejo que você não vai poder, não é, satisfazer esse desejo de forma lícita. É isso que Paulo está dizendo para aquele povo, olha, cuidado com a forma que você está andando, com a forma que você está caminhando. Ele está dizendo, neste assunto da imoralidade sexual, da vida sexual, ele está dizendo, neste assunto, não é, neste assunto, ninguém defraude seu irmão, nem dele se aproveite. Tome cuidado com aquilo que você não pode suprir. Tome cuidado para não despertar algo que você não vai poder suprir de forma lícita. Por que o adultério é ilícito? Porque você supre o desejo de alguém fora do casamento que não agrada a Deus. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está ensinando para aquele povo e que é algo atual para nós nos dias de hoje. Então, se eu estou casado, se eu tenho uma esposa, ou se você tem um esposo, qual é a regra? É dentro do casamento. Ah, mas é dentro do casamento, porque fora do casamento você pode até suprir o desejo de alguém, mas é lícito? Claro que não. É pecado, desagrada a Deus, e é isso que Paulo está insistindo aí. E ele diz assim, o Senhor castigará todas essas práticas, e aqui ele dá a resposta de Deus. Essas coisas não vão ficar da forma que estavam, né? O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos, e asseguramos. Paulo está dizendo, olha, eu disse isso para vocês, e asseguro a vocês que essas coisas, o próprio Deus, desculpa, amado, vai castigar. Porque Deus, e ele diz aí no 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ele te tirou da impureza. Ele te tirou de uma vida de vícios. Ele te tirou de uma vida de podridão, para quê? Para uma vida na santidade. Se ele te tira do meio da lama e você volta para a lama, você não está dando a mínima importância para aquilo que ele fez. Então, ele te tirou da impureza para uma vida de santidade. E aí ele termina no 8, dizendo assim, portanto, aquele que rejeita essas coisas não estão rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, aqui não é a palavra da minha boca. Está dizendo, se vocês estiverem rejeitando isso, vocês estão rejeitando a Deus, não é a mim que estou falando.
Então, quando nós rejeitamos isso, amado, nós estamos rejeitando a Deus, não é o pastor, não é quem está pregando, não é quem está falando, é a Deus. Mas pastor, mas é muito difícil, é muito complicado de viver isso. Mas como Paulo termina aí no verso 8, ele está dizendo, não rejeitando a homens, mas a Deus que lhes dá quem? O seu Espírito Santo, que é aquele que nos capacita para viver uma vida em santidade. Então ele também não está deixando, ele não está nos dando, ele está nos dando, não é, mecanismos para nós vencermos esse tipo de coisa. Então, resumindo o que Paulo está dizendo para Tessalônica, para o povo, é: este mundo que vocês estão vendo e que alguns de vocês viviam, não cabe mais a vocês. Vocês precisam se afastar disso e viver uma vida santa na presença de Deus, porque Ele te tirou da impureza para uma vida de santidade. Ele pode terminar dizendo assim: eu sei que não é fácil, mas Ele te dá o Espírito Santo que te capacita para viver uma vida santa. E o mais complicado, aqueles que vivem assim serão castigados pelo próprio Deus. É isso, gente. Estou vivendo uma vida santa, tem bênçãos. Não estou vivendo uma vida santa, não tem bênçãos. A coisa é simples, a matemática é simples aí. Então, esse primeiro ponto que Paulo deixa claro para a igreja, não é, de Tessalônica, é claro para mim e para você. Eu creio que fecha aí esse ponto para nós pensarmos também. Então, pense muito bem na forma que você está vivendo, não é? Pense muito bem na forma que você está conduzindo a sua vida, não é? Pense muito bem na forma que você está vivendo uma vida santa na presença do Senhor, porque é isso que Ele espera de nós. E aí, no verso 9, ele fala sobre o amor fraternal, amor entre as pessoas, ali na comunidade, o amor que nós temos aqui uns pelos outros. Então, ele diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhe, isso é muito bacana. Paulo está dizendo: olha, quanto ao amor entre os irmãos, eu não precisava nem falar, porque vocês fazem isso. Olha o que ele está dizendo aí: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus, né, a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim proceda. Ou seja, ame mais, demonstre mais, cuide mais. Eu gosto muito dessa ideia. Ele está dizendo assim: olha, sejam atenciosos. Eu sei que vocês já são um exemplo de fazer isso, mas façam mais. Dê um passo a mais, ajude mais, contribua mais. E ele termina no 11, aí 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, e eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso. Aqui tinham irmãos em Tessalônica que, na iminência volta de Cristo, eles pararam de trabalhar. Preguiçosos, viviam ali, braço curto, não queriam fazer nada, viviam da igreja. Ele está dizendo: esforcem-se para trabalhar, esforcem-se para manter com as suas próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão, ou dos que são de fora, e não dependam de ninguém. E aí ele fecha essa parte de orientação tão importante para mim e para você, aí, e que nós podemos contextualizar nos dias de hoje. A partir do verso 13, queridos, ele traz um assunto aí bastante complexo também, porque exatamente o que está acontecendo aí é isso, ou seja, alguns tinham parado, não é, de trabalhar, estavam esperando a volta de Cristo. E outra coisa que também era bastante complicada é que os gregos, eles não acreditavam na ressurreição do corpo, eles acreditavam que a alma era eterna, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Então, o que estava acontecendo ali naquele momento? Os crentes que morriam, não é? Ficava uma dúvida entre eles: poxa, morreu e agora? Como é que fica? Não é? Porque lembre-se que eles vêm de uma cultura greco-romana. Então, essa cultura não sai da cabeça das pessoas. Você, quando, pelo menos de imediato, quando você se converte, você traz contigo uma série de coisas, não é, da sua origem, que com o tempo que essas coisas vão saindo da sua mente. É a mesma coisa aqui. Então, o que esse povo acreditava? Eles acreditavam que o corpo não ressuscitava, que a alma era eterna. Nós cremos que iremos ressuscitar, não é, com Cristo quando Ele voltar. É isso que a palavra nos orienta. Então, havia ali uma dificuldade de entendimento entre os crentes, porque eles achavam que aqueles que haviam morrido,
né, estavam em desvantagem com o que estavam vivendo. Lembre-se que eles estavam aguardando a iminente volta de Cristo. Então, para eles, cada pessoa que morria era um problema sério, porque como a cultura deles era de que o corpo acabou, não é? E a alma era eterna, como é que vai ficar, então, quando o Senhor voltar? É exatamente isso que Paulo, então, ao escrever, Paulo orienta. Ó, preste atenção no que Paulo está dizendo. Irmãos, no verso 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né? Aos que dormem aqui, aos que já morreram. Então, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Ele diz assim, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ele está dizendo, olha, não fique, vocês têm que aprender, e eu quero orientá-los, porque aqueles que morreram não estão perdendo absolutamente nada. E é isso que havia dúvida, é isso que Paulo escreve. Por isso que ele diz, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Quem não tem esperança? Os que estão lá fora, que não conhecem Jesus, que acreditam só na imortalidade da alma e não na ressurreição do corpo. E ele continua a partir do verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que neles dormiram. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e que nós vamos ressuscitar com ele, aqueles que morreram voltarão com ele na sua volta, ressuscitarão com ele na sua volta. E aqui ele vai trazer uma orientação. No verso 15, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, e aqui de novo Paulo está usando a palavra, não é da minha cabeça, não é da minha mente, é algo que Deus me revelou, é isso que Paulo está dizendo. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Então ele está dizendo, olha, fiquem tranquilos, porque nós que estamos vivos, nós não vamos ser primeiros aqueles que já morreram. Porque eles pensavam que estavam perdendo algo. Paulo diz, não. Tanto é que os que morreram, ou os que dormem, vão ter preferência. É isso que nós vamos ver aqui na frente. Ele falou, então fique tranquilo, não há perda, ninguém está perdendo absolutamente nada. Olha o que ele diz aí no verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e olha aí, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está dizendo, fiquem tranquilos, os que já morreram, a alma já está com o Senhor, já está lá, não é? O corpo que foi enterrado vai ressuscitar glorificado, um corpo imortal, um corpo que não acaba. Esta alma que volta com o Senhor vai entrar nesse corpo imortal e pronto. É isso que vai acontecer. E depois, os que estão vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor, receberão um corpo glorificado. É isso que Paulo está dizendo. Não há perda. Fiquem tranquilos, não há perda. Vocês não estão perdendo absolutamente nada. Porque ele continua no 17, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, está dizendo, olha, contem isso para os outros, porque aqueles que já morreram, na realidade, eles já estão experimentando do céu, porque a alma já está com o Senhor. A alma já está com o Senhor. E quando o Senhor voltar, não é? Na segunda vinda, esta alma virá junto, o corpo ressuscitará, haverá então a alma que entra neste corpo. E aqui a alma e espírito, amado, são coisas semelhantes. Eu sou tricotomista, eu creio na corpo, alma e espírito. Tricotomista crê em alma e corpo, ou espírito e corpo. Não há problema, uma discussão que não tem nenhuma preocupação, você não precisa se preocupar com isso. Então, quando eu falo alma, em alguns aspectos que a Bíblia fala alma, outro fala espírito, é a mesma coisa, não é? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas o fundamental Paulo está dizendo para eles, quando houver a segunda volta de Cristo, quando ele voltar, quando as trombetas forem tocadas, aqueles que morreram, que dormiram, vão ressuscitar primeiro. Depois, nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Então, consolem uns aos outros com essa palavra. E os que morreram sem Cristo? Vão ressuscitar também. Que a Bíblia diz que todos ressuscitarão. A diferença é que aqueles que morreram sem Cristo já estão, não é? Já estão no inferno, sofrendo no inferno, não é um sofrimento máximo ainda. Quando Cristo voltar, eles ressuscitarão, né? Aí vem o julgamento para receber aqueles que se converteram, receberam o galardão, ou não, depende do que você faz aqui,
E aqueles que não aceitaram Jesus, a sua pena, a sua punição eterna, num corpo também que não acaba. E isso tem que nos levar, amados, a pensar muito seriamente na vida que nós estamos levando no que diz respeito ao evangelismo, à propagação do evangelho, porque aqueles que morreram sem Cristo já estão no inferno. Pastor, mas isso é muito sério. É a palavra que declara isso, não sou eu que estou dizendo isso, não. É a palavra. Então, aqueles que morreram com Cristo já estão com Ele, aqueles que morreram sem Cristo já estão no inferno. Quando Cristo voltar, todos ressuscitarão. Aqueles que ressuscitarão para estar com Cristo receberão então o seu corpo glorificado com seu galardão. Aqueles que não receberão também um corpo imortal e a sua pena. Então nós precisamos pensar seriamente nisso, ou seja, como é que nós estamos caminhando com a nossa vida. Porque, amados, todo mundo que morre sem Jesus, o fim é o inferno. Não tem meio termo. A Bíblia não nos dá nenhum amparo para pensarmos num plano B, numa segunda chance. Não há segunda chance. Há julgamento. Há uma definição, não dá para chegar lá e falar, Senhor, mas não, vai abrir lá o livro da vida e falar, Emerson, rapaz, você cantou todo domingo, mas, não te conheço, não é? É isso. Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa caminhada. E é isso que Paulo está ensinando para aquele povo ali, naquele momento. E depois, amados, aí já no capítulo 5, Paulo vai tratar como vai ocorrer a volta de Cristo. Olha aí o que ele diz no capítulo 5. Ele diz aí, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, quanto aos tempos e épocas que ele vai voltar. E ele diz aí, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? O dia que o Senhor vai voltar, o dia que o Senhor, a segunda volta do Senhor. Então, o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Como é que um ladrão faz? Posso roubar a tua casa? É assim que o ladrão faz? Corre e tranca a porta que eu vou roubar a tua casa? Não. Então, Paulo está dizendo isso para esse povo, e que serve para mim e para você. Amados, o dia que o Senhor vai voltar vai vir como ladrão, é de repente, é algo que você não está esperando. Ou seja, então como é que eu tenho que viver a minha vida? Não dá para colocar tranca depois que o ladrão roubou. Não dá para fazer seguro. Até dá, mas você não vai receber nada do que foi roubado. Eu estou vendo aí uma movimentação nos shows, que morreu uma menina aí, foi no Rio de Janeiro, foi assistir um show de uma cantora famosa. Tudo indica que essa menina morreu por causa do calor excessivo ali naquele lugar. E aí ontem o Ministério Público soltou uma medida que todo show agora pode entrar com uma garrafa de água, que era proibido, você ia comprar lá dentro. Mas e a menina que morreu? Ou seja, infelizmente, uma vida precisa ser perdida para que decisões que para mim são lógicas sejam tomadas. Mas o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos tomar cuidado. Olha o que ele está dizendo no verso 6. Aí do capítulo 5, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Está dizendo, olha, não durmam como os demais, não durmam achando que uma hora o ladrão não vai te assaltar, não durmam com a porta aberta, não durmam sem proteção. Ele está dizendo, fiquem atentos, porque esta hora vai chegar, e quando essa hora chegar, não dá tempo de absolutamente mais nada. Não dá tempo de você tentar algo. Amados, a chegada aqui é inesperada. Pode ser agora, a qualquer momento. É inesperada. E essa é uma chegada que nós precisamos estar atentos, porque ela não tem escapatória. Não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Aonde você estiver, você vai ver a volta de Jesus e aí os fatos vão ocorrer. Ou você será arrebatado, ou não. E é como ladrão, é inesperado, é de repente, é algo que você não tem programação. Não, hoje eu vou viver tudo bonitinho, tudo certinho, porque Jesus pode voltar. Amanhã eu vivo de qualquer jeito, porque ele não voltou mesmo. Não funciona assim. Não tem como fugir, não é? E aí Paulo está alertando exatamente isso, ou seja, cuidado com a forma que você está vivendo, cuidado com a secularização, cuidado com aquilo que está chamando nossa atenção, cuidado com a forma que nós estamos vivendo neste mundo, cuidado, segundo Romanos, para não tomarmos a forma deste mundo. É isso que Paulo está alertando aí de uma forma tão objetiva e direta e que nós vamos ficar atentos aí no capítulo 5. E ele termina essa carta com as instruções finais, né, já aí a partir do verso 12, ele vai falar vai exortar,
não é? Dá algumas exortações, depois ele vai demonstrar aí o seu cuidado pastoral de novo, mas você pode ler com calma na tua casa, é bem tranquilo. Ele começa o verso 12 do capítulo 5, dizendo: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no tempo e os aconselham. Então, Paulo está dando aqui uma orientação para a igreja ser cuidadosa com aqueles que estão liderando, que estão à frente, né? No caso aqui, os pastores, os missionários, aqueles que de alguma forma estão cuidando da igreja. Então, ele está alertando a igreja de Tessalônica a esse respeito. E aí depois ele vai falar no verso 13 sobre o cuidado uns com os outros, não é? E aí ele vai terminando a carta, deixando ali uma palavra de gratidão de novo, deixando uma palavra de paz para aqueles irmãos. E lá no 25 ele diz assim: ore por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês a lerem essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então, é a carta que Paulo, então, escreve ali à igreja de Tessalônica e que eu tenho certeza que nós aprendemos muito com essa carta. É uma carta de alerta, porque é uma carta bastante atual. Na sequência, passado pouco tempo, não foi muito tempo entre uma carta ou outra, Paulo escreve de novo esta segunda carta, e você pode virar a página da sua Bíblia, e nós vamos falar um pouco nesses minutos que faltam. É uma carta bem curtinha, da segunda carta que Paulo escreve então aos irmãos ali de Tessalônica, né? Ele já começa essa carta aí, aí no capítulo 1, ele já começa lá, se você observar nos versos 4 para frente, ele vai falar sobre a perseverança. Lembra que era uma igreja madura? O Júnior até fez aqui uma exposição bem bacana, uma igreja que tem o quê? Fé, esperança e amor. Então ele deixa claro isso quando ele diz aí no verso 4 do capítulo 1 da carta de 2 Tessalonicenses, ele diz: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, vocês passaram a ser uma igreja que nós sempre estamos agradecendo a Deus, aonde eu passo, aonde eu vou. E ele continua: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Ou seja, aquele povo continuava suportando tribulação. Eu tenho a impressão de que a igreja de Tessalônica era uma igreja que eles não tinham paz. Não era uma igreja que eles viviam de forma tranquila. Sempre havia alguma dificuldade com relação àquela igreja, àquele povo. Mas Paulo está dizendo: apesar disso, vocês vivem de uma forma que é modelo para nós. Eu dou glórias a Deus, é o que ele diz, aonde eu vou, pela perseverança, pela fé, pelo cuidado que vocês têm e que vocês têm demonstrado. Então ele usa aí basicamente o capítulo 1 desta carta, agradecendo a Deus, orientando, que você pode ler depois com bastante calma na tua casa, não é? É bem tranquilo. Aí lá no capítulo 2, ele já começa aí no capítulo 2, falando sobre falsos mestres. Lembra que essa era uma situação que acompanhava as igrejas, os falsos mestres. E aí ele traz uma orientação bem legal, que ele diz assim: olha, irmãos, então, só relembrando, lembre-se que na primeira carta, ele fala sobre a volta de Jesus. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, ele trata com este povo sobre a volta de Jesus. Na segunda carta, no capítulo 2, olha o que ele está dizendo aí no verso 1 do capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto a esta volta de Jesus e a nossa reunião com Ele, ou seja, no momento que nós estaremos todos juntos com Ele, rogamos a vocês. Aí vai para que não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Ou seja, havia ali naquela região um burburinho de que Cristo já tinha voltado. Eles não tinham internet, gente, não tinha Google, não tinha nada disso, tinha WhatsApp. Voltou, não voltou, o que aconteceu? Não tinha nada disso. As informações demoravam a chegar. Uma carta demorava dias, meses para chegar de um lugar a outro. Então, Paulo está dizendo: olha, quanto a isso, quanto a uma suposta carta vindo de nós, quanto a profecias que alguém possa ter aí trazido, quer por palavra, que o dia do Senhor chegou, não acreditem, não voltou, Jesus ainda não voltou. Então, Paulo está escrevendo para tranquilizar aquele povo. Imagina o coração daqueles homens,
que estavam vivendo uma vida santa, bacana, bonita, que estavam cuidando uns dos outros, a igreja passando tribulação, crescendo, e alguém fala: "Ei, Edu, Jesus já voltou." Mas como Jesus voltou? Eu estou aqui ainda? Como Jesus voltou? Não é? Era isso que estava acontecendo. Não é? Era isso que estava acontecendo ali, ou seja, e aí Paulo vai trazer algumas orientações. Olha como Paulo, então, sempre orienta a igreja. Olha o que ele diz aí no verso 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Ele fala: cuidado, gente. Todas as cartas de Paulo ele está alertando, e eu tenho alertado aqui deste púlpito. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com quem vocês estão seguindo. Cuidado com os pregadores que vocês estão aí se entusiasmando. Cuidado, cuidado. É isso que Paulo está dizendo e serve para nós nos dias de hoje. Ele diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. E aí ele vai dizer, olha o que ele diz no verso 3. Antes daquele dia, que dia? Da volta de Cristo, que nós tratamos agora há pouco. Ele diz, então, antes daquele dia, virá o quê? A apostasia. O que é apostasia, gente? Apostasia é a negação, é o afastamento da fé, é o abandono da fé, é o distanciamento de Deus. Então, o que ele está dizendo? Olha, fiquem tranquilos, se vocês querem entender quando o dia está próximo da volta de Jesus, virá a apostasia. São sinais que nós temos que observar. Eu vou te dar 5 sinais de apostasia para você pensar se nós estamos vivendo isso nos nossos dias hoje. Primeiro sinal aí em nossos dias de apostasia. Primeiro, desvio da verdade bíblica. Desvio da verdade bíblica. Por que isso é uma apostasia? Porque as pessoas estão deixando a palavra para buscar outras verdades. Ou as pessoas estão usando a palavra em benefício próprio. As pessoas estão seguindo homens e mulheres que são, aqueles que conhecem a palavra, e as pessoas estão acreditando nisso que as pessoas estão dizendo, ou seja, desvio da verdade da palavra. A verdade da palavra é: adultério é pecado, pronto. Desvio da palavra é quando você diz: não, mas espera aí, não é bem assim. Eu posso ter relacionamento sexual no casamento? Agora todo mundo está fazendo, agora é normal. Isso é desvio da palavra. Mas é melhor minha filha dormir com o namorado em casa do que estar na rua. Pecado. Ela pode até dormir com o namorado se quiser, mas está em pecado. Vai ter a justiça de Deus sobre ela, e é o próprio texto que nós lemos aqui. Então, o desvio da verdade bíblica é uma das primeiros sinais da apostasia. Um outro, mensagens de bem-estar. Centrado em quem? Em Cristo? Não no homem. Porque, amados, uma mensagem centrada em Cristo é: negue-se a si mesmo. Você é miserável, você é pecador, você não tem valor a não ser Cristo em você. Uma mensagem centrada em Cristo é quando o Senhor olha para você, é o sangue de Cristo que te purifica, e Ele vê você como um homem santo, porque longe de Cristo você está imerso no pecado. Agora, o que é uma mensagem de bem-estar? Meu irmão, nós somos privilegiados, estamos num templo com ar-condicionado. Você merece, viu? Você merece. Se a cadeira não estiver muito boa, vamos fazer uma campanha, comprar uma cadeira melhor, uma cadeira mais aconchegante, porque aí você dorme mais tranquilo, sentado dentro do seu banco. É isso. Mensagem de bem-estar é isso. Amanhã, segunda-feira, feriado, pega lá o teu Audi, vai aí num belo de um restaurante, pode ir lá gastar 500, 600, R$1.000 num jantar, você, filho do rei, nasceu para ser cabeça, não cauda, não é assim que diz? Isso é mensagem de bem-estar. Você cometeu um errinho, não chama nem pecado de pecado. Você cometeu um errinho de vez em quando, não tem problema não. É a graça abundante de Deus. Eu estava ontem dando um curso de batismo para o pessoal que vai se batizar, a gente estava falando sobre isso. Infelizmente, no nosso meio, as coisas não... Veja, gente, a caminhada com Jesus, ela parece ser fácil, porque não é assim: então eu só tenho que levantar a mão, só tenho que aceitar Jesus e estou salvo. Mas não custa nada. Não, é graça. Mas isso de não custar nada, nós nos esquecemos que alguém pagou o preço por nós. Ou seja, é grátis para mim e para você, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Por isso que é de graça. Porque Ele sabe que nenhum de nós teria condições de pagar por isso. Nada que nós fizéssemos paga por isso.
Ah, não, eu queria pagar. Então, meu irmão, você vai lá, pede para dar umas 200 chibatadas nas tuas costas, não é? Depois você carrega uma cruz super pesada por quilômetros, depois você pede alguém para te pendurar lá e pregar as tuas mãos, e você fica lá até falecer. E quem sabe com isso você consegue pagar o sacrifício que Jesus fez na cruz, porque foi isso que ele fez. E eu não acho que nenhum de nós aqui tem capacidade para isso ou tenha condições de fazer algo assim. Então, um dos sinais da apostasia são mensagens de bem-estar. E está enchendo, viu, gente? Está enchendo por aí as igrejas. Enchendo. As igrejas hoje parecem um espaço de bem-estar. Tudo é preparado para você estar da melhor forma possível. Assim, né? O teu conforto é a nossa prioridade, viu? Então, fique tranquilo que você tem que estar muito confortável, porque você é um cliente. Você senta aí, você tem que ouvir uma mensagem bacana, que enche o teu coração de alegria, que você saia daqui nas nuvens. Um outro sinal de apostasia é falta de amor pela palavra de Deus. Gente, como é difícil a gente continuar desafiando todo mundo para estudar a palavra. E aqui eu estou dizendo que a nossa igreja hoje tem estudado. Eu vejo durante a semana, se você puder passar por aqui à noite, se você não está fazendo nenhum curso, você vai ver como essa igreja tem gente estudando à noite. E eu louvo a Deus por isso. Mas ô dificuldade. Ô dificuldade. Então, falta de amor pela palavra de Deus é um dos sinais de apostasia. Que Paulo está dizendo que o anticristo só vai voltar a partir desses sinais. Amor pela palavra, querer conhecer a palavra, ter sede, aprender, ler, fazer cursos, falar sobre a palavra, discutir sobre a palavra, falta de amor. Um outro sinal de apostasia é desobediência à autoridade espiritual. Há uma autoridade espiritual, e não é uma obediência cega. Ninguém está dizendo que vocês têm que obedecer o pastor de forma cega. É Bíblia. Se o teu pastor, e eu sou pastor dessa igreja, estiver conduzindo o rebanho de acordo com a palavra, a obediência está aí. Porque estamos obedecendo a palavra. Eu obedeço a palavra, vocês obedecem a palavra, e assim nós caminhamos. Mas hoje há uma rebeldia. Eu vi agora uma matéria de uma moça, uma cantora, disse, não tem mais pastor, não. Não preciso de pastor para me dizer o que eu tenho que fazer. Desobediência clara a uma autoridade espiritual. Eu entendo que tem autoridades espirituais por aí abusivas, está cheio, infelizmente, mas você é inteligente para escolher a quem você obedece. Não é uma pessoa ignorante, ninguém aqui é ignorante, nem aí fora. Só obedece pessoas que usam do seu cargo para benefício próprio. Quem está cego não quer ver, mas está aí, está exposto para quem quiser ver. E o último, não é? O último sinal de apostasia, tem vários, eu coloquei 5 só para você entender. Busca por experiências emocionais. Eita Deus, é sapatinho, tem que balançar, não é? Tem que sair rodando. Aí você vai ouvir a mensagem, o que ensinou? Nada. Mas eu saí de lá transpirando, eu saí de lá molhado. Então, amados, a Bíblia não é um livro que eu fico buscando experiências emocionais. A Bíblia é um livro que eu leio, Deus fala comigo e eu obedeço. Ponto. Eu não preciso de experiências sobrenaturais para ser obediente à palavra de Deus. Está aqui. Nós acabamos de estudar uma carta que tem alguma dúvida sobre o que temos que fazer? Não. Então, buscas de experiências emocionais. As pessoas, se não tiverem experiências emocionais, se não chorar, se não se derramar, se não deitar, se não rolar, Deus não falou. Como Deus não falou? Basta ler a palavra, basta abrir a palavra. E você não precisa nem estar na igreja para ter o seu tempo com Deus nesse sentido, de Deus falar contigo. Quando você lê a palavra todo dia, Deus está falando com você. Quando nós estamos expondo a palavra aqui, Deus está falando conosco. Então, nós precisamos viver buscando experiências emocionais. Então, quando isso se torna uma necessidade do povo, o povo é alimentado não mais com a palavra, mas com a experiência emocional. Opa, hoje Deus falou. Basta ver aí na internet. Infelizmente, viramos motivo de chacota. Infelizmente. Eu vi um vídeo essa semana que um comediante, se eu não me engano, Tom Cavalcante, num dos shows falou da igreja, fez lá uma série de chacotas de uma igreja. Um senhor se levantou, um senhor de idade, foi lá, pediu a ele o microfone e disse para ele, não brinque com a igreja de Jesus, não brinque com a igreja do Senhor. Infelizmente, nós estamos dando motivo para as pessoas fazerem da igreja chacota. Não é? Então, tomem cuidado com isso. Então, queridos, sinais da apostasia,
desvio da verdade bíblica, mensagem de bem-estar centradas no homem, falta de amor pela palavra de Deus, desobediência à autoridade espiritual e busca por experiências emocionais. Quando essas coisas acontecerem, aí está próxima a vinda do anticristo. É isso que Paulo está dizendo. E acompanhem comigo aí, continua comigo no verso 3 do capítulo 2. Então ele diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia. Tudo isso que eu disse para você e muito mais. E então será revelado o homem do pecado. Será revelado quem? O anticristo. Aí virá o anticristo, o filho da perdição. Então isso vai acontecer. Vai acontecer. Isso é bíblico. E ele continua: este se opõe e se exalta acima de tudo do que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, ele vai enganar a muitos. A Bíblia já nos alerta a esse respeito. Ele vai ser amado pelo mundo inteiro, vão ter sinais, coisas vão acontecer. Portanto, se você não estiver atento à palavra, você será enganado por essas coisas. É isso que Paulo está dizendo para aquele povo ali e que serve para mim e para você. Lá no verso 8, ele diz assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, o Senhor vai destruí-lo. Só que antes do Senhor o destruir, muitos serão enganados se você não estiver atento. Se você não estiver atento à palavra, estudando a palavra, buscando no Senhor, você é enganado por isso. Porque olha o que ele diz no verso 9, que você fala assim: mas Jesus vai aniquilar, vai. Só que muitos, até que Jesus o aniquile, muitos se perderão, porque não ficaram atentos ou não viveram uma vida conforme a vontade do Senhor. Diz aí no verso 9, a vinda desse perverso, do anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder. Ou seja, Satanás terá poder para fazer com que esse anticristo pareça Deus. Por isso que a gente tem que ficar atento. E olha o que ele continua dizendo: a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Vai acontecer sinais e maravilhas a partir do anticristo. Então, se eu não ficar atento, eu vou lá e falar assim: Jesus, olha aí, esse homem é um santo mesmo, é um Deus. Como é que eu vou saber que isso não é verdade? Através da palavra. Porque a palavra já nos alerta nessa direção. E ele diz no verso 10, olha só: ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Ou seja, ele vai fazer de tal forma que as pessoas vão achar que aquilo é bom, que é verdade. Vai ser um domínio só, este homem vai se levantar no mundo como o salvador da pátria. E aí, amado, se eu não estiver atento aos sinais e à palavra, eu vou falar: não, mas peraí, é isso, é ele. É ele não é ele não. Ele não, Jesus voltará nas nuvens, a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão, a igreja será arrebatada, aí sim, mas não esse anticristo aqui. Só que quem não conhece a palavra, quem não está afinado com a palavra, fala: mas é isso mesmo, é ele, é o homem, opa, é esse aí. E será enganado. Então, Paulo está dizendo: tomem cuidado, continuem firmes, continuem na palavra, continuem perseverantes, continuem estudando. E é por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que estar atentos, por isso que a gente tem que continuar aí, atento aos sinais, não é? Depois ele vai exortar com relação à perseverança, aí, a partir do verso 13 para frente. No capítulo 3, ele tem aí um pedido de oração, né? Ele deixa claro aí um pedido de oração, que ele pede à igreja que ore por ele, ore para que o evangelho se propague. Ele diz aí: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. E ele continua aí nesse sentido. No verso 6, ele diz assim: uma advertência aqui àqueles preguiçosos, aqueles que estavam ali aguardando a volta de Jesus de bracinho cruzado, participando da mesa sem contribuir. Ele diz assim, no verso 6, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não lhes ordenamos que afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Diz assim: afaste desses homens, afaste dessas pessoas. O homem tem que trabalhar,
tem que viver do suor do seu rosto, tem que se esforçar, está dizendo afaste-se. E aí ele vai dar uma orientação muito bacana, lá no verso 10, quando nós somos coração muito mole, ele diz assim, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso, 2 pontos. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ah, pastor, mas o meu filho é tão bonzinho, mas se é preguiçoso, não come. Come. Ah, o meu cunhado é um cara tão bacana, mas se é preguiçoso, não come. É isso que ele está dizendo. O homem tem que se esforçar. Tem que se esforçar, tem que fazer o seu papel, tem que correr atrás, tem que produzir, tem que suar a camisa. Não é ficar aguardando, esperando no Senhor, não. Ah, o Senhor está voltando, então eu vou ficar aqui esperando, tranquilo. Não, amados, é isso que ele está orientando. Se não trabalhar, também não coma. Se não contribui, não tem parte, não faz parte. E aí ele termina nas saudações finais, verso 16, ele diz assim, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo, em todas as formas, o Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, nós já falamos sobre isso, o qual é um sinal em todas as minhas cartas, e desta forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. E ele termina, então, a segunda carta aos Tessalonicenses, e eu espero que você tenha aprendido algo nessa manhã. Amém, queridos? Amém? Levante-se, eu quero orar contigo. Você fica atento aos sinais que estão aí. Que você viva uma vida santa, que você se afaste da promiscuidade, que você se afaste da pornografia, que você busque viver uma vida que de fato agrade a Deus e que você seja como nossos irmãos de Tessalônica, que são perseverantes. E essa perseverança foi aí motivo de Paulo em outras igrejas agradecerem pela vida deles. Que você fique atento com relação à segunda vinda de Cristo, que será como um ladrão, não vai ter aviso, não vai ter uma segunda chance e ninguém pode escapar dessa segunda vinda de Cristo. Que você esteja preparado para quando ele voltar. E que você não se engane com os sinais que possam ter aí, não é? Nessas manifestações, nesse distanciamento do Senhor que a gente tem visto aí muito claramente, tá bom? Amém? Então vamos orar. Baixa a tua cabeça, peça para que o Senhor mantenha na tua mente o que você ouviu essa manhã, que você possa meditar nessa palavra, aprender nela e, acima de tudo, colocá-la em prática. Deus, obrigado. Obrigado pela vida do nosso irmão, apóstolo Paulo. Obrigado, Deus, que nós temos aprendido tanto através das suas cartas, temos aprendido tanto através desses escritos, Pai, para igrejas há mais de 2000 anos atrás e que são tão atuais nos dias de hoje. Por isso que nós sabemos que a Tua palavra é atual. A Tua palavra é algo que nós vamos aprender dela todos os dias, dependendo de que época estejamos vivendo. Isso é tão lindo de ver, Pai, ver como a igreja de Tessalônica foi um modelo e quanto nós queremos também ser modelo. Uma igreja que estuda, uma igreja que vive na dependência do Senhor, uma igreja que cada um ame o seu irmão, que demonstre isso, que cuide uns dos outros. Ajuda-nos como comunidade batista, Betesda, Pai, e ajuda-nos, Pai, a não termos aqui na nossa igreja sinais da apostasia, que nós possamos amar a Tua palavra de fato, nós possamos crer, Deus, nas verdades bíblicas e vivê-las sem medo. Deus, ajuda-nos a viver isso. Ajuda-nos, Pai, a viver de uma forma que agrade ao Senhor, como Paulo deixou claro aqui aos irmãos ali de Tessalônica. Por isso, eu coloco mais uma vez esta igreja, a Tua igreja, no Teu altar. Peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, a Tua orientação sobre as nossas vidas. Deus, porque nós queremos fazer tudo que agrade ao Senhor. Não nos permita viver no comodismo, no conforto, esquecendo, Deus, que aqueles que estão aí fora, que não Te conhecem, que já morreram, esses, infelizmente, não há mais o que fazer. Mas aqueles que estão vivos, Pai, que nós possamos pregar o Evangelho, pregar a Tua palavra, para que eles se convertam de fato. E com isso, Deus, ao morrer, estejam já com o Senhor no céu. E quando Cristo voltar, eles possam receber um corpo imortal, glorificado, e viver, Deus, eternamente contigo. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Coloca no nosso coração um desejo
de compartilhar o teu evangelho, Deus, com aqueles que ainda não te conhecem. Faça isso comigo, com cada irmão aqui da nossa igreja, com aqueles que estão em casa. Essa é a minha oração nessa manhã, esse é o meu pedido ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.